palavra me fustiga. A palavra me futuca. A palavra quer invadir a minha cuca. A consciência se expande. A consciência se contrai. A consciência da cabeça entra e sai. A palavra, a consciência, a cabeça. Acho que o tema do Enapol interessa especialmente, né, quando abordamos a adolescência, abordamos os jovens, porque são eles que de alguma maneira estão nesse tempo, né, que a gente pode chamar de passagem, apesar dessa discussão ser ampla, né, mas de qualquer forma nós notamos aí uma passagem da infância para uma idade adulta, né, não entrando muito nessa questão do que nós podemos abordar como adolescência na psicanálise. E de qualquer maneira é um momento de retomada, né, da posição. Eu diria até, se a gente pode utilizar dessa forma, uma atualização do estágio do espírito. É o momento então em que as imagens, né, se colocam para o adolescente e ele tem a possibilidade de se apegar a uma nova imagem, para se identificar, para tentar fazer a sua questão. Se nós estamos num momento então de enfraquecimento simbólico e uma proliferação dessas imagens, o império das imagens, são os adolescentes que mais vão demonstrar, né, o que é uma clínica submetida ao império das imagens e do enfraquecimento simbólico. No Brasil, eu acho que segue um caminho como no restante do mundo, né? Eu acho que em especial, mas claro que a gente pode abordar dessa forma, tentando pensar a juventude brasileira, né, sobre o império das imagens, verificando o quanto não só o multiculturalismo aparece, mas também como isso tem reflexo, né, no comportamento desses jovens em relação à escola, em relação ao mercado de trabalho, à sexualidade, às parcerias amorosas, né, que eu acho que tem, sim, talvez aí traços brasileiros para a gente pensar essa juventude. É sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave para seguir. Bom, eu acho que é uma discussão, a redução da vulnerabilidade penal, nesse momento, algo equivocado. Talvez a discussão, sim, talvez a posição de se opor a isso pode suscitar discussões que levem a algum avanço. Esses são jovens que cometeram erros que não são muito diferentes dos erros que eu cometi, ou dos erros que muitos de vocês cometeram. A diferença é que eles nunca tiveram estruturas de suporte, segundas chances, recursos que os permitissem ultrapassar esses erros. E eu penso que às vezes a gente tem a tendência de tomar como certo, de achar normal que tantos jovens acabem no sistema penal. Isso não é normal. Isso não acontece em outros países. O que é normal são adolescentes fazendo coisas estúpidas. O que é normal são jovens cometendo erros. Porque não se trata de então, ampliarmos idade, ampliarmos cadeias e presídios.
A discussão é muito antes disso. A questão da educação, a questão do acesso ao trabalho, né? Tem várias coisas, a cultura, o lazer, várias coisas para se discutir antes de se pensar como se fosse uma mágica que fosse funcionar como inibidor, né, de ações criminosas de adolescentes. E é uma fantasia. Que ao invés da gente pensar em prisão, né, e internação para esses jovens, talvez tivesse que pensar na ampliação de oferta de espaços, né, de várias maneiras, para que eles pudessem tomar a palavra, por exemplo. Né, que eles pudessem ter a liberdade de falar do mal-estar, o mal-estar deles na contemporaneidade, o mal-estar deles naquele bairro que eles vivem, né, o que eles podem propor, né, como opções, porque quando o governo, os governantes propõem ampliação desses espaços, propõem com um ponto de partida de uma geração já distante, né, daquela geração que está entrando na adolescência. Então eu acho que talvez dá um lugar para esses jovens participarem de um planejamento, por exemplo, de escola, um planejamento de espaços culturais, de espaços de esporte. O que eles poderiam contribuir? Como é que eles poderiam influir nas decisões de propostas de urbanização, de reurbanização dos espaços? A nossa existência, Benegão, seletores de frequência. Uma semente é pequena, uma chave é pequena. O primeiro passo. Isso você vai editar, então. Eu posso falar no meio, depois você vai cortar e tudo. Esses são jovens que cometeram erros que não são muito diferentes dos erros que eu cometi ou dos erros que muitos de vocês cometeram. A diferença é que eles nunca tiveram estruturas de suporte, segundas chances, recursos que os permitissem ultrapassar esses erros. E eu penso que às vezes a gente tem a tendência de tomar como certo, de achar normal que tantos jovens acabem no sistema penal. Isso não é normal, isso não acontece em outros países. O que é normal são adolescentes fazendo coisas estúpidas. O que é normal são jovens cometendo erros.